Graciliano Ramos nasceu numa época em que sopravam alguns ventos de liberdade. Dois fatos significativos aconteceram pouco antes do seu nascimento: a abolição da escravatura e a proclamação da República. Depois disso, o mundo passou por enormes mudanças. As duas guerras mundiais, as revoluções russa e chinesa e as revoluções brasileiras. Todos esses fatos não aconteceram isoladamente e Graciliano, dotado de espírito questionador, analisou os fatos através de sua acuidade crítica e irônica. Graciliano Ramos é tema de hoje com o Fabiano. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aulinha de literatura brasileira importante. Nós estamos enfocando o modernismo, um dos momentos mais fecundos, frutíferos da nossa literatura, que foi a segunda geração modernista. A aula de hoje vai nos cumprir, vai nos ocupar a prosa. A prosa é o famoso neo-regionalismo, ou neo-realismo, ou regionalismo do sertão. São os grandes nomes dessa geração que fizeram a base da prosa brasileira. Vocês têm Graciliano Ramos, o mais importante, mas é Américo de Almeida, Zé Lins do Rego, Érico Veríssimo, Jorge Amado, os chamados pesos pesados, da nossa literatura em prosa. Hoje em dia, quando nós imaginamos nomes importantes da prosa brasileira, vêm esses nomes. Vêm esses grandes nomes. Vamos ver então agora a figura de Graciliano Ramos, a figura mais importante da segunda geração e, quiçá, um dos grandes prosadores brasileiros. Talvez divida com Guimarães Rosa a posição do maior prosador brasileiro do século XX. Olha lá, é a psicologia do Nordeste, é o romance de tensão psicológica. Pela primeira vez, o homem nordestino tem uma dimensão psicológica rica, interessante, bonita. Ele tem uma vida interior muito grande. Muitas vezes há um problema de comunicação, um problema de verbalização que o nosso Graciliano Ramos resolve através do discurso indireto livre. Ele penetra na dimensão psicológica da personagem através do discurso indireto livre, que é um recurso interessante. E aí se estabelece uma cumplicidade, uma identidade entre a dimensão psicológica do narrador e da personagem. A personagem não pode falar, não pode conversar, como muitas vezes acontece, sobretudo em Vidas Secas, e ele consegue penetrar na dimensão psicológica através do discurso indireto livre. Temos então a psicologia do Nordeste, o regionalismo versus universalismo. Essa dicotomia, esta oposição que nós notamos sempre na literatura é resolvida de maneira interessante pelo Graciliano Ramos. Quer dizer, os dramas de Paulo Honório, os dramas de Fabiano, as histórias daquela família de retirantes em Vidas Secas, ou o drama pessoal do Paulo Honório em São Bernardo, são resolvidos de maneira especial. São dramas do ser humano, são dramas da alma humana. Desta maneira, o Graciliano Ramos ele resolve essa oposição e integra o regional no universal. São os dramas universais que acontecem no mundo regional, no mundo que ele também conhecia o interior nordestino. O pessimismo irônico, é o Machado, é o estilo elegante, o estilo contido machadiano, podemos até entender aqui. É o grande analisador do mundo psicológico, tá certo? Talvez com mais mordacidade, com mais pessimismo, uma visão mais agônica, mais desesperada, que nós notamos na sua obra. Mas, ao mesmo tempo, temos aí uma certa influência machadiana na sua obra. Sempre nós notamos isso. Um estilo brasileiro, brasileirado, opõe-se ao estilo mais lusitano, ou menos criativo, ou mais contido. A um Alencar ou ao Mário de Andrade, opõe-se um Machado de Assis ou um Graciliano Ramos. Ou as duas formas expressionais. Ele escreveu algumas obras importantes, algumas novelas importantes, romances. Devemos citar essa evolução interessante. Vocês têm Caetés, de 33, depois São Bernardo, de 34, Angústia, de 36 e a sua obra mais conhecida, Vidas Secas, de 38. Na aula de hoje nos interessa sobretudo São Bernardo, que é a sua novela talvez mais tensa, Angústia e São Bernardo, as novelas mais tensas, os romances mais tensos. No ano de hoje, aliás, nesse ano, a FUVEST pede a leitura do São Bernardo. O que foi São Bernardo? A tensão crítica, o herói crítico, o herói agônico e agonia com o seu meio. Temos aqui o romance e tensão crítica, as classificações dos vários romances. A tensão crítica é o herói que se opõe e resiste às pressões da natureza e do meio social. Ou seja, o herói sempre em agonia, o herói sempre em desespero, o herói desesperado
com o meio social e o seu mundo, ou seja, a dimensão interior em conflito com a dimensão exterior, não é? A dimensão exterior em conflito com ela mesma. E nós notamos isso em Fabiano, no Graciliano Ramos, e sobretudo Paulo Honório em São Bernardo. A história do ter e do ser. Paulo Honório, em São Bernardo, em que o interior dele sempre em oposição ao mundo exterior. Ele vai lutar para a ascensão econômica, para a ascensão social, mas isso ao mesmo tempo não o satisfaz. Ele sempre quer mais, vai procurar mais, e esse mais nunca o satisfaz. Quer dizer, o mundo exterior não completa o mundo interior, como se fossem duas realidades completamente díspares que jamais vão se encontrar. Duas realidades paralelas que jamais se encontram, e isso leva à tragédia pessoal, isso leva ao fim pessoal das personagens. No caso do Paulo Honório, não é? Denuncia as lesões que a vida cria, que a vida em sociedade cria na pessoa. Quer dizer, a vida social cria lesões profundas no chamado tecido humano, né? No tecido psicológico, no tecido interior, na dimensão psicológica da personagem. E essas lesões vão se aprofundando, vão se tornando cada vez mais difíceis, mais profundas, mais traumáticas, à medida que a vida vai passando, à medida que o tempo passa. Né? Essas lesões, então, são profundas e vão tornando-se mais chagásicas, mais difíceis, à medida que o mundo passa, que o tempo passa. São, então, as condições que nós notamos na obra do Graciliano, na obra Paulo Honório. A história do Paulo Honório, que de guia de cego, de pobre, de miserável, não é? Vai chegar à sua situação de fazendeiro, e a descoberta da sua tragédia pessoal através do suicídio da sua mulher, não é? Da sua mulher. Então vocês têm aqui o Paulo Honório. O Paulo Honório é uma das personagens mais interessantes da nossa história literária. Mostra então esse homem miserável, famélico, completamente pobre, e a sua ascensão social e a ascensão econômica, sobretudo. Ele tudo vai fazer para ascender socialmente, para ascender economicamente. Quanto mais ele quanto mais ele tem, menos ele é. Ele vai tendo, juntando, fazendo as suas trapaças, fazendo as suas negociatas, juntando dinheiro, e a dimensão humana do Paulo Honório vai se diluindo, né? naquele acúmulo de dinheiro, naquele acúmulo de posses. E ele, através de negociatas e jogos, consegue a fazenda de nobre Paulo Honório, e aí vai aumentar cada vez mais o seu dinheiro, as suas posses. E nós vimos que quanto mais ele tem, mais o universo do ser vai se diluindo. Ele vai se coisificando, ele vai se reificando, né? Res, rei, coisa em latim. Ele vai se reificando, vai se tornando uma coisa, uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina não pensante, que não sente, mas apenas realiza e acumula. Né? Então, de guia de cego a fazendeiro, é o universo do ser e do ter. Quanto mais ele tem, menos ele é. Quanto mais ele tem, menos ele é. A morte da sua mulher Madalena e a sua tragédia pessoal. São dois universos. Ele se casa com uma professora, de uma certa formação intelectual, de uma certa sensibilidade e de uma visão de mundo completamente diferente da dele. Uma cosmovisão profundamente diferente e que não se encontram. E essa visão de mundo da Madalena, mais sensível, de maior qualidade, de maior dimensão intelectual, vai ainda agravar a disparidade, vai ainda agravar o descompasso que existe entre o mundo dele interior com o seu mundo exterior. Sempre em agonia, mas ele continuava, estava lá conseguindo o seu dinheiro, conseguindo as suas posses e chegando aonde ele queria. O convívio com a Madalena transforma essa vida num inferno, né? Quer dizer, vai aguçando, vai otimizando, vai aumentando a tragédia pessoal dele e o descompasso profundo que existe entre o mundo interior e o seu mundo exterior. Ele, em função de não entender a Madalena e de sentir-se inferior a essa mulher, ele jamais poderia permitir que ele se sentisse inferior, mas sempre se sentia, não é nem interiormente, ele se sentia realmente inferior a Madalena, a sua maneira de ver, a sua maneira de conceber o mundo. Vai levar a sua mulher ao suicídio. A Madalena mata-se por não conseguir entender
o seu marido e não conseguir entender aquela vida. E o suicídio da Madalena vai ser o fulcro iniciador, né? Vai ser o leitmotiv, vai ser o elemento propulsor para o Paulo Honório escrever a sua história. A sua história tentando reconstruir a sua tragédia pessoal e por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu. É então a tragédia pessoal do Paulo Honório e a morte de Madalena que vai ser um instrumento de conscientização, de tomada de consciência. Aí quando ele toma consciência é que o descompasso entre o mundo interior e o mundo exterior torna-se ainda mais grave, torna-se ainda mais profundo. É esse descompasso que vai acabar com a ascensão do Paulo Honório e vai conscientizá-lo, vai trazê-lo à vida efetiva e vai transformá-lo num amargo, né? Uma pessoa amarga, amaríssima, né? Um Dom Casmurro do século XX, tá certo? Um Dom Casmurro do século XX. Este é o grande romance do Graciliano Ramos, em que nós temos, todos os meios são contidos, a linguagem é enxutíssima. O João Cabral de Melo Neto fez um belo poema em que ele descreve o Graciliano Ramos, e não poderia haver poeta melhor do que o João Cabral, cujos meios também são enxutíssimos, enxugadíssimos. A palavra substantiva, a força, a potência verbal substantiva do João Cabral amolda-se muito bem a esse romance, o Paulo Honório, a história de São Bernardo e a tragédia pessoal do Graciliano Ramos, nesse caso, o Paulo Honório, né? A economia dos meios de expressão, né? Frases curtíssimas, incisivas, claras, denotando todo o projeto de reconstituição da vida do Paulo Honório, a constatação da nulidade da sua vida, da inexistência de um sentido na sua vida e a tragédia pessoal a que ele foi infligido e a que ele mesmo se colocou, não é? Quanto mais ele queria ter, menos ele era. E a conscientização desta reificação, dessa coisificação é dada profundamente pela morte da sua mulher, que é o ponto propulsor, o elemento propulsor da conscientização da sua tragédia. Ele vai escrever esse romance em primeira pessoa, tentando talvez espiar ou tentando minimizar a sua tragédia pessoal. O romance funciona muito mais como uma espécie de terapia ou de minimização das mazelas que marcaram a sua vida e que marcam a sua existência ainda hoje. São Bernardo, esse grande romance, né, do nosso Graciliano Ramos, que fez do Nordeste a grande psicologia, né? Quer dizer, o mundo nordestino também tem a dimensão psicológica, também pensa, também sente, também tem anseios e frustrações. Na próxima aula, nós voltamos com algumas conversas mais importantes de literatura brasileira. Um abraço.